Hoje a gente vai mergulhar em um dos encontros mais dramáticos e, olha, mais poderosos de todos os relatos bíblicos. O momento em que Jesus confronta uma força avassaladora conhecida como Legião. Essa frase já joga a gente direto no coração sombrio dessa história. Isso aqui não é só sobre um milagre, sabe? É sobre uma verdadeira batalha pela alma de um homem. Então vamos lá. Essa jornada toda não começa na calmaria, não. Pelo contrário, ela começa no meio do caos. Jesus e os discípulos estão cruzando o mar da Galileia e a própria natureza parece que está pressentindo o confronto espiritual que vem pela frente. Tentem imaginar essa cena. Os discípulos, que eram pescadores experientes, lutando desesperadamente para não afundar, com a água invadindo o barco. E no meio disso tudo, Jesus está em paz. Isso já nos diz muito, né? Mostra que essa travessia era mais do que só chegar do outro lado. Era uma missão, com um alvo bem definido. E, de repente, tudo para. Essa calmaria repentina é quase mais assustadora que a tempestade. Eles chegam numa terra desolada, uma região cheia de túmulos antigos. O ar parece pesado, sabe? Preparando o cenário para o que eles estavam prestes a encontrar. É nesse lugar que a gente encontra a figura central dessa história. Um homem cuja condição era terrivelmente famosa em toda a região. Olha só esse retrato do tormento dele. Ele não estava apenas doente, ele era um prisioneiro no próprio corpo, vivendo no meio dos mortos. A descrição dos olhos dele como brasas de loucura entrega que ali havia uma presença que não era humana, uma agonia interna que todo mundo podia ver. E então o confronto que era inevitável acontece. Assim que Jesus pisa em terra, essa força atormentada corre na direção dele. Repara bem nessas primeiras palavras. Elas são cruciais. Não é o homem quem está falando, mas sim a entidade dentro dele. É um reconhecimento imediato de quem é Jesus, e ao mesmo tempo um desafio. E a pergunta, vieste nos atormentar antes do tempo, mostra que essa força já sabe que o fim dela é certo. Jesus não responde à provocação. Em vez disso, ele toma o controle total da situação com uma pergunta simples, mas carregada de poder. Com essa pergunta, a dinâmica de poder vira completamente. Essa talvez seja a frase mais arrepiante da história toda. Uma legião romana era formada por milhares de soldados. Então, essa resposta revela a escala gigantesca da opressão que aquele homem sofria. Não era um espírito, era uma multidão. E essa palavra, muitos, ela realmente destaca a imensidão da batalha espiritual que estava rolando ali. Era uma única alma humana contra um verdadeiro exército das trevas. Vamos acompanhar o clímax passo a passo. Primeiro, vem o pedido. Os espíritos, já reconhecendo a autoridade de Jesus, fazem uma última súplica. Aí vem a ordem de Jesus. Uma palavra só, curta e direta. Ide. A partir daí, o êxodo. Um grito ensurdecedor e os espíritos são expulsos. E por fim, o resultado. Caótico, violento. Um sinal bem visível da força tremenda que acabou de sair daquele homem. Bem, a batalha acabou. Agora o foco muda para as consequências, o homem transformado e a reação para lá de chocante da comunidade local. O contraste aqui é uma coisa impressionante. O homem que antes era o terror da região, agora está ali, calmo, em seu perfeito juízo. A transformação não foi só por dentro, ela era visível para todo mundo. Ele foi da desumanização completa para a restauração total. Mas a reação do pessoal da cidade é surpreendente. Em vez de comemorarem a libertação de um deles, eles ficam com medo. Eles veem o poder que libertou o homem, mas também a perda financeira dos porcos. E o que eles fazem? Pedem para Jesus ir embora. Essa reação complexa se divide basicamente em duas emoções. O medo de um poder que eles não conheciam e a raiva pela perda material foram mais fortes do que a admiração pelo milagre. Eles simplesmente não conseguiram processar o que viram e preferiram que essa força saísse da terra deles. A história não termina com Jesus indo embora. Na verdade, ela termina com um novo começo para o homem que foi liberto. A gratidão do homem é tão grande que o único desejo dele é ficar junto de quem o salvou. É uma reação que a gente entende perfeitamente. Ele quer deixar para trás a terra que foi palco de tanta dor. Mas é aqui que a história dá outra virada. Jesus o transforma de vítima em testemunha. A maior prova da libertação dele não seria fugir do passado, mas encará-lo de frente, se tornando uma luz exatamente no lugar onde antes só havia escuridão. E já de volta no barco, os discípulos, claro, estão tentando entender o que acabou de acontecer. E as respostas de Jesus revelam temas muito mais profundos.
A estratégia da luz contra as trevas e a natureza do mal, que se aproveita do medo e da vulnerabilidade. E a missão daquele homem foi um sucesso absoluto. Ele não precisou de um grande palco. A própria vida transformada dele virou a mensagem. A história dele se tornou uma semente de fé numa região inteira. Essa frase resume o propósito de toda a jornada. Para Jesus, atravessar uma tempestade e enfrentar uma legião de demônios valeu a pena pela libertação de uma única pessoa. Isso mostra o valor imenso que cada vida tem. No fim das contas, a história não é sobre demônios, mas sobre libertação. É sobre uma autoridade que não precisa gritar para ser obedecida e uma compaixão que vai até o fim do mundo para resgatar quem está perdido. E a gente termina com esse pensamento. A história de Legião é um lembrete poderoso de que não importa quão alta seja a voz da escuridão, uma única palavra de luz tem o poder de silenciá-la para sempre.